Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Capial, o podcast que também é jornal. Esse é um podcast, é um programa, mais um dos novos programas da sua TV Metropolitana de Piracicaba. Toda semana, aos sábados, às 10 da manhã, estamos aqui com o melhor dos humoristas gráficos, dos desenhistas, dos cartunistas do Brasil e quem sabe do mundo mais pra frente, né? E por que que o Capial também é jornal, além de ser um podcast? O Capial é também um jornal de humor mensal impresso, aqui que é encarte mensal do jornal, outro jornal impresso tradicional aqui de Piracicaba, a Tribuna Piracicabana. Então temos o Capial toda semana na TV Metropolitana de Piracicaba como podcast e também como jornal de humor impresso encartado no jornal A Tribuna Piracicabana. E toda semana a gente vai trazer aqui, já estamos trazendo, desenhistas, cartunistas que colaboram com o jornal Capial. E um deles é um cara até que perguntou assim pra mim, pô, por que você me trouxe aqui, né? Pô, tem tanta fera aí que tá colaborando com o Capial, alguns veteranos, talvez até alguns carecas, barbas brancas, como eu, né? eu, Érico San Juan, né? Érico San Juan, o apresentador aqui do Capial e editor do jornal Capial. Então esse nosso convidado questionou a validade da presença dele aqui no nosso programa, no nosso podcast, mas eu respondi o óbvio. Se você não fosse bom, eu nem falava com você. Então, meio gripado, como vocês estão notando, meio fanhoso, mas mesmo assim, estamos aqui em nome do humor, do bom humor nacional, trazendo o Elias Dias. Seja bem-vindo ao podcast Capial, Elias. Valeu, Érico. Muito obrigado pelo convite. Continua a pergunta, viu? É um grande orgulho estar aí no meio de tanta gente com larga trajetória, com experiências diversas nesse campo das artes gráficas. Então, para mim é uma alegria imensa. Estou muito feliz. Topei na hora quando você me fez o convite. Agradeço muito. Que bom. A minha alegria, nesse caso, tem alguns espirros como acréscimo, mas não é nada que atrapalhe com nossa conversa. Tá certo, tá certo. Muito bom. Elias, é o seguinte, eu conheci o seu trabalho já no Instagram e eu acredito que você tenha começado a expor o seu trabalho nas redes sociais, né? Você não, definitivamente, nem que você queira me enganar, você não é do tempo, nos tempos analógicos como eu, né? Então, conta pra nós aí como é que você começou a expor o seu trabalho por aí, se foi mesmo nas redes sociais, como é que você começou essa história de querer ser cartunista, né? Sim, sim. Então, eu até recentemente, eu dei uma entrevista também para o pessoal do jornal O Povo, que é um jornal do Ceará. E aí eu respondi uma pergunta parecida. É. Parecida não era igual, porque ela perguntava assim: quando foi que você publicou a primeira vez? Ah, que pena, eu Aí não pude ser original na minha questão, né? Mas eu vou começar respondendo daí, Érico, É. porque ao ela me fazer essa pergunta, eu me lembrei de uma coisa, um marco importante na minha vida, que é que aos 7 anos de idade, eu sou do interior de Minas, eu tenho atualmente 29 anos, então aos 7 anos de idade, uma empresa ferroviária que cortava o meu bairro foi fazer uma campanha na minha escola sobre segurança nos trilhos. Você é do Rio de E aí, Janeiro, né? não, eu moro no Rio de Janeiro. Moro É, no Rio de Janeiro atualmente, sim, há 5 anos. Há é. 5 anos moro no Rio, mas eu sou do interior de Minas, uma cidade histórica e artística chamada Congonhas, onde tem as obras de Mestre Ataíde, as obras de Aleijadinho. Foi palco dos modernistas também para estudar a história da arte no Brasil. Uma Opa. cidade de 55 mil habitantes, mais ou menos. Eu sou parte da pátria caipira aí, né? Boa, boa. Muito bom. Mas há Então, cinco temos alguma anos, coisa em comum, de qualquer forma, assim. oh, muitas coisas. Eu espero no futuro ostentar uma belíssima careca, assim, depois da cabeleira. Então, cara, e aí eu sou do interior de Minas, essa cidade, Congonhas, ela tem 55 mil habitantes, até onde eu sei.
E aí uma linha ferroviária corta o bairro de onde eu sou, e aí eles estavam fazendo essa campanha de conscientização. Eu fiz uma tirinha, não lembro bem o que dizia, mas era sobre segurança, conscientização nos trilhos. E aí fui agraciado com o prêmio. Na época eu ganhei um boné da empresa, Olha. uma caixa de bombom, uma visita ao setor de manutenção dos vagões. Aí eu tive a belíssima oportunidade de ver um vagão de trem pendurado no teto. Imagino que poucas pessoas tiveram essa chance. Né? É. Então tinha algo em mim ali dessa questão das tirinhas, do cartoon. Mas, assim, você tem razão quando você disse que eu não sou do tempo analógico, porque aí eu fui mexer com isso de novo, mais ou menos com 14, 15 anos, numa época que teve uma explosão dos blogs, se chamava webcomics, né? A explosão dos blogs de tirinhas na internet. E aí eu fiz o meu, fiquei um tempão fazendo, depois desisti, de lá para cá tive vários hiatos. Mas aí, desde 2020, eu estou no Instagram e, assim, produzindo profissionalmente, sabe? E botando a cara no mundo, jogando o meu corpo no mundo aí, e parar aqui nesse belíssimo podcast. Que bom. Ô Elias, você falou que você surgiu a partir de um concurso e foi trilhando o caminho aí já na internet, né? E eu queria saber, eu acho interessante porque... no dia que nós estamos gravando aqui, eu acabei de voltar de uma escola que eu fui dar uma palestra sobre tirinhas e quadrinhos, né? E eu achei bem interessante, porque eu tenho 20 anos a mais que você. Como eu falei, eu surgi no jornal impresso, né? Você já participa de jornal impresso também porque eu te chamei, né? Pro Capial, né? Pro jornal Capial. Mas assim, o jornal, o mundo das tirinhas do seu tempo, vamos dizer isso, da internet, que você já surgiu a partir da internet, é diferente do meu. Só que é interessante que as tirinhas, elas funcionam muito bem, se moldam muito bem a internet, né? Principalmente o Instagram. E teve épocas que eu não fiz tirinha. Eu fiz tirinha a vida inteira, mas sempre tem uns hiatos também, né? E foi na época da pandemia que eu voltei a fazer as tirinhas que eu sempre fiz. E foi já pro Instagram, sabe? Então, as redes sociais, a internet se molda muito bem. As tirinhas se moldam esse formato, a internet, né? Então, você já começou num mundo diferente. E eu acho legal o seu trabalho, é que... Primeiro que já é uma linguagem que é meio... Até no Capial eu publiquei uma vez as suas tirinhas... E escrevi um título assim, Cartoons em Quadrinhos. Você derruba a fronteira, se é que existe alguma, entre as linguagens do humor gráfico, né? Então conta pra nós aí, como é que você desenvolveu, ou isso daí, quando você percebeu já era assim, de desenvolver esses cartoons em quadrinhos, né? Que geralmente o humor gráfico puro, vamos dizer assim, os cartoons costumam ser mudos, né? E você faz... no formato, inclusive, de tirinhas, as medidas das tirinhas, só que sempre tem um balãozinho que dá a piada, geralmente. E a gente não sabe se isso é cartoon ou quadrinhos, ou se é os dois, né? Eu arriscaria que são os dois. Então, como é que você começou dessa maneira e fazer dessa maneira? Primeiro dizer que esse nome cartoon em quadrinhos, na época eu gostei muito, eu vi assim e falei, caraca, só uma pessoa, digamos assim, com o carimbo e o selo ali do humor gráfico poderia pensar esse nome, esse título, essa síntese, assim. Cara, eu amei, eu chamo, aliás, eu chamava, até você dar um nome melhor, eu chamava de Tira Cartoon. Tira Cartoon, porque tem essa coisa de ser uma cena única, como você falou, tem uma coisa de não ser mudo, como você também mencionou, mas tem a medida ali do jornal, e é a exata medida do jornal. Quando eu passei a fazer, eu peguei um jornal impresso e medi ali qual era a proporção e falei, eu vou fazer nesse formato. Hoje em dia eu até saio um pouco disso, faço outros formatos também, mas o meu preferido é esse. Eu decidi que eu ia me especializar em fazer nessa proporção e gosto, acho que
funciona bem, assim. Eu acho, inclusive, o meu desenho, quando eu expando demais o espaço, eu nem consigo fazer. É comum que isso aconteça. Não consigo fazer no sentido que eu preciso me esforçar mais, assim. E, bom, responder por partes, porque, assim, o fato, por exemplo, de não ser mudo é interessante porque eu venho, sobretudo, do texto, eu venho ali da poesia, venho desse apreço pela língua escrita. Então, num sentido, eu posso dizer que eu fui aprender a desenhar, a pintar, para poder escrever, para poder jogar escritos no mundo. Então, eu me preocupava, na verdade, assim, no começo, mais com o que eu estava escrevendo, tanto que eu nem tinha muita segurança no meu traço. Eu vim a ter segurança no meu traço também em 2020, porque eu tive a oportunidade de conhecer o André Dahmer pessoalmente, aí eu levei algumas tirinhas para ele, e eu estava muito confiante no meu texto, muito confiante. Quando eu mostrei para ele, ele só fez um comentário e falou: "Você tem um traço muito bonito". Eu falei: "Caramba, cara". Eu achei que o que era bom era o texto, né? Não que ele tenha falado mal do texto, mas um cara do calibre do Dahmer falar isso para mim me deu confiança, me deu ali um carinho maior por pesquisar mais no campo visual, etc. E hoje eu exploro mais isso do que naquela época. Sobre o formato, o que eu mudei, que eu sinto que é uma adaptação ao tamanho da letra, se você reparar, é muito grande, eu escrevo texto assim enorme, porque eu presumo que as pessoas vão ler no celular. Mas eu nunca abandonei, viu, Érico, a ideia de publicar fisicamente. Então, o Capial é uma oportunidade que você me deu ao me chamar. Eu estou, desde o começo de maio, agora, publicando todo sábado no jornal O Povo, no caderno Vida e Arte, de Ah, que cultura. beleza. Que Pois beleza. é. É uma arte que não morreu, né? Então, eu gosto do impresso, eu tenho planos de lançar livro, então eu faço esse híbrido. E eu tento ver o que a internet, as redes sociais fizeram para permitir a continuidade desse tipo de arte, mas não só uma continuidade. Eu acho que você vai concordar comigo que ele modificou a linguagem também dos quadrinhos, das tirinhas. Ele trouxe algo de novo aí que a gente tem que aprender, né, a lidar. E eu, particularmente, tenho um grande interesse em explorar, em radicalizar, digamos assim, essa poética aí. Eu achei legal você falar da questão do texto, né? Porque eu acho muito, eu me identifico muito com isso daí pelo seguinte, a questão da insegurança no desenho, né? Você acaba arrumando, no melhor sentido, se não soar pejorativo, você acaba usando os recursos, vamos dizer, uma muleta, tipo, eu tenho que fazer um texto espetacular, eficiente, para ninguém notar que meu desenho não é lá essas coisas ainda, sabe? E aí o Dahmer, eu acho que esse comentário dele foi libertador para você, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E assim, o Dahmer é engraçado porque ele tem problema sério de memória. Não sei se... Então, toda vez que eu encontro o Dahmer, ele tá me vendo pela primeira vez. Ele sempre age como o meu melhor amigo. Eu falo, cara, Então, eu contei para ele, foi numa feira de quadrinhos que teve aqui no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro, cada um no seu quadrinho. E aí encontrei o Dahmer, e aí pela primeira vez, deve ter sido a quinta, sexta vez que eu encontrei pessoalmente. E ele me segue no Instagram, ele curte o meu trabalho, às vezes dá like lá. E aí ele apontou para mim e falou assim: "Você eu acho que eu conheço". E eu falei: "Não é possível, cara". Mas aí eu contei essa história para ele, que ele não se lembrava, que eu falei: "Você disse, né, você tem um traço bonito". E ele é um cara muito sensível, né? E ele se emocionou e tal, e falou assim: "Ainda bem que eu disse isso, né?". Eu falei: "Pois é, cara. Se você tivesse falado qualquer coisa diferente, eu não tava mais fazendo tirinho". Não, mas você vê como que é, né, também, né? Como são importantes as palavras precisas, assim como você falou que calhou muito bem, foi legal ter colocado lá o título lá, que é Cartoons em Quadrinhos, ele ter falado esse incentivo, né, de alguma maneira, você tá dando um aval que tá dando praticamente pro seu trabalho, né? É muito, muito bom isso. E tem momentos da vida decisivos pra gente
receber esse tipo de aprovação mesmo, né? Cara, sem dúvida, porque na época, inclusive, me identifico muito com isso que você falou da virada de chave da pandemia. Você É, quebrou um hiato em relação especificamente a tirinhas com a pandemia. Isso é um fenômeno que aconteceu com muita gente. Muita gente resolveu, digamos, voltar às origens, é, repensar a vida nesse sentido. Não, sem querer, assim, romantizar, ver a sim, pandemia com óculos cor-de-rosa, assim, mas o fato é que houve esse fenômeno. Essa feira aí, cada um no seu quadrinho, às vezes eu ia conversar com as pessoas, elas tinham o mesmo relato. Ah, voltei na pandemia. E é, foi um momento em que era já, porque o Instagram, as redes sociais, como a gente conhece hoje, que são aplicativos de celular, são bastante distintos dos blogs, que era onde eu publicava antes de ousar esse novo voo aí no Instagram. Então, é uma coisa bastante medida por quantas curtidas você ganha, quantos compartilhamentos, quantos comentários. E quando você começa, não tem outro jeito. Não tem curtida, não tem comentário, não tem compartilhamento. Eu tive a sorte de ter muitos amigos queridos que me conheciam desde a época dos blogs, que quiseram ali engajar e por isso me incentivar, mas era uma coisa que eu fazia praticamente para mim mesmo, torcia para ter alguma circulação. Ao Damer falar isso, nessa época, que eu mostrei para ele, inclusive, os meus originais impressos, não mostrei nada de celular, nada disso, ao ele falar isso, me deu esse impulso aí até o trabalho começar a ter alguma visibilidade, entende? Essa solidão, ele, digamos, ele me ajudou nessa solidão inicial. legal. E o interessante também, você falou, a gente está falando da pandemia como um período assim, limite, infelizmente, limite definitivo, né, para muita gente, mas um recomeço para tantos de nós, né? Então, e assim, quando que você começou a sentir que essas tirinhas que você está fazendo, elas começaram a ter uma visibilidade? Qual foi o retorno que você teve, assim, em todos os sentidos, assim? Essa é muito fácil, eu fui convidado para publicar no Capial, aí eu falei, caramba, Não, não, não. Não, não. cara, Antes olha disso, só, pô. olha só, eu estudo letras É, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é a minha segunda graduação, então eu entrei na Faculdade de Letras mais velho do que a galera que lá está. Então, eu entrei ali com 25 anos, comecei a conviver com a galera de 17, 18, 19, até 20 anos ali. E, primeiro de tudo, eu acho que até pela celeridade aí das novas tecnologias, essas pessoas são bastante diferentes de mim, da minha geração. Acho que a gente consegue até separar uma geração. Eu estou chegando aos 30 anos, então a galera que é 5 anos mais nova que eu já é bem diferente, 10 anos mais nova que eu, então nem se fala. Então eu tive essa oportunidade de conviver, primeiro, chegando do interior, já era conviver com o pessoal de capital, já é bem diferente. Segundo, essa questão da diferença de idade. E eu estava ali, digamos, no meio termo, né? E aí eu comecei a sentir que a parada estava funcionando quando as pessoas começaram a me abordar na olha. faculdade, a falar, a divulgar, a querer divulgar, a interromper a aula para falar, né? Pô, isso aí, professor, que você está falando, o Elias tem uma tirinha que fala tal coisa, e aí, sabe? E aí eu falei, caramba, eu alcancei aqui um público, tá legal, tá maneiro. Legal. E já que estamos falando em letras, você citou a importância do texto no seu trabalho. Conta aí as suas peripécias litero-poéticas, talvez, aí, antes dos quadrinhos. Cara, interessante a gente chegar nisso, né? É, Porque eu fui chamado na entrevista que eu dei para o jornal O Povo, é. foi ao ar, foi ao ar Um no dia 2 pouquinho, de né? Porque eu junho. queria um volume maior, então a gente vai aguardar mais. Participe, né? Mande, é a oportunidade de você. Então, deu uma leve interferência no áudio aqui. É. Posso, segue em frente, segue em Bom, frente. pode seguir, né? Tá bom. Isso. Então, eu dei uma entrevista, concedi uma entrevista para uma repórter, a entrevista é escrita, e ela me apresentou dizendo que eu aí falou, cartunista, não sei o quê, e poeta não assumido. E aí agora você me traz essa.
Tô precisando sair do armário como poeta. Viu? Mas o pessoal tem uma dificuldade incrível de identificar a gente, né? É, Eu é, não sei se a é gente uma... ajuda muito também de falar isso, né? Não Cartunista ajuda, não não ajuda. assumido. Não, cara, a gente... Eu acho que a gente se dá o valor que a gente realmente tem de ser uma coisa ali que circula em vários espaços. Porque Boa. você sabe pintar, você sabe traçar, você sabe roteirizar, sabe? Então, para fazer quadrinhos, tem que fazer muita coisa, sabe? É. Você vê uma Laerte da vida, por exemplo, eu tô com um livro aqui dela que ela fez com o filho, chamado Vida Fóssil, que é um livro que se passa num teatro. E ela tem uma noção de fotografia, assim, de ângulos para desenhar, que você fala, cara, quem é essa pessoa? O que ela estudou para saber isso aqui, entendeu? O melhor dos cineastas não faz aquele ângulo, sabe? Então, bom, mas eu, cara, de novo, concurso de infância. Acho muito importante esses concursos. Você disse que você foi numa escola, cara, isso faz um bem danado, assim, para molecada. Eu tinha ali uns 11 anos, talvez 12 anos. A biblioteca municipal da minha cidade, chamada Djalma Andrade, talvez, espero não estar errando o nome. E aí eles fizeram um concurso sobre o aniversário da biblioteca, 50 anos da biblioteca, que era de poesia, e eu lembro que eu lembro os primeiros versos, que era: atenção, preparem-se para as mudanças de planos, alguém aqui faz 50 anos. Agora é a hora da verdade, a aniversariante, a Biblioteca Municipal de Djalma Andrade, algo assim. E aí era uma poesia enorme, rimadinha, e eu fiquei em terceiro lugar. Na ocasião, ganhei uma quantidade de livros, assim, ganhei. E Opa! entre eles, pois é, Que entre legal. eles estava a antologia poética do Drummond. E o Drummond, assim, é uma virada de chave na poesia brasileira, um moderno por excelência. E ele fez esse trajeto aí que eu estou tentando fazer também, que é partir do interior de Minas, de uma cidade mineradora, e ir se aventurar no Rio de Janeiro. Então, eu gosto desses passos do Drummond. No mais, cara, eu não tenho muita coisa escrita em matéria de poesia, não. Assim, eu fiz uma brincadeira, uma coisa que começou com uma brincadeira e virou um evento no bar, que é na rua da minha faculdade, que era o Poesia Beija-Flor, que uma pessoa escrevia um verso no papel, eu levava uma prancheta, uma caneta, um papel, a gente pedia cerveja, uma pessoa escrevia um verso, passava para a pessoa do lado continuava o poema, encerrava o poema, quem botava um ponto final e a gente começava outro. Só que aí as pessoas começavam, às vezes, a se paquerar escrevendo, a se insultar escrevendo. Então, e aí virou uma coisa assim, cara. A gente fez aí umas 40 edições disso aí. Era toda sexta-feira no bar Beija-Flor, por isso esse nome, Poesia Beija-Flor. Era aquela coisa de bar, assim. Mas eu gosto mais de apreciar os poetas e a vida dos poetas. Recentemente, inclusive, eu abri inscrição para um curso sobre o Paulo Leminski, o Erudito Desbundado, o nome do curso. Aí já fecharam as inscrições, e aí o segundo encontro, inclusive, é domingo agora, tá sendo bem divertido, assim, bem legal. Ah, muito bom. E bom, você já denunciou aí uma influência, talvez que seja o Leminski, né? Já que você gosta de saber da vida das pessoas, né? Como bom bisbilhoteiro que nós somos, né? Conta aí do Exatamente. Leminski, então, para quem não conhece. Você não vai, evidente que você não vai reproduzir o seu curso aqui, mas é importante a gente falar dessas figuras, né? Ave Maria, vamos lá. Leminski, Paulo Leminski. Paulo Leminski é um poeta paranaense, curitibano. Ele nos deixou em 89, bem jovem, aos 44 anos. Ele escreveu fundamentalmente poesia, ele sempre falava, não me lembro de uma época da minha vida em que eu não fui poeta, sempre fui poeta, mas, assim, dedicou uma vida às palavras. Então, ele traduziu, tem muitas traduções que hoje só existem no Brasil porque ele traduziu. Ele foi publicitário, foi jornalista, foi cronista, publicou, assim, numa série de órgãos muito importantes e adorava os cartunistas. Letrista de música, então, músicas famosíssimas, Verdura, do Caetano Veloso. Foi o Leminski que escreveu, inclusive, com o dinheiro dos direitos autorais, ele comprou um Fusca verde
se chamava Verdura. Com a Alice Ruiz, a querida Alice Ruiz, que é viva ainda, que é ativa na poesia. Ele gostava muito dos cartunistas. Eu tenho um livro de cartas dele que ele fala isso. E ele trabalhava em agências de publicidade com cartunistas. Uma pena, eu queria achar cartoons que ele escreveu o texto, né, e outro desenhou, mas não achei. Inclusive, se alguém estiver vendo e souber disso, ajuda na minha pesquisa. Muito bom. E você já está falando que você foi, de certa maneira, um poeta diletante, mas você admira o pessoal aí das letras, né, das belas letras, né, para dizer um termo até meio antiquado, talvez, né? Mas não tem mofo, é isso que importa. Antiquado, porém sem mofo, né? Sem contraindicações, né? Sem contraindicações, Cara, gosto muito. Gosto do Leminski, gosto muito do Torquato Neto, gosto muito da Ana Cristina César, gosto do Ali Salomão, gosto muito dessa galera. E gosto de estudar teoria das letras também, assim. Estou terminando agora a graduação, estou me enveredando, inclusive, no sentido de estudar estética na pós-graduação, no mestrado, estou conversando com um professor. Eu gosto de destrinchar essa coisa, né? Da estética, que está na letras, mas também está na pintura, né? Está nos quadrinhos, por que não? Tudo isso. É legal o seguinte, né? Que no seu próprio trabalho, seja qual nome a gente dê, se cartoon, se quadrinho ou cartoons e quadrinhos, é um trabalho de alguém que gosta de brincar com as palavras, né? Haja visto os trocadilhos todos, né? Os jogos de palavras, que eu também adoro esse tipo de recurso, né? E aí uma questão também que também, não sei se tem tanto a ver com as letras, mas assim, queria te fazer aí, meio solta no ar. Eu noto, e acho que claro que você também já notou isso, eu não sei se o pessoal da sua geração é assim, mas eu acredito que os cartunistas brasileiros, nós que fazemos tudo, somos multimeios, né? Mas quem faz quadrinho aqui no Brasil, eu sinto que não é muito dado a personagens. Eles preferem os temas variados e talvez o personagem soe como uma limitação. Eu, ao contrário, eu gosto de personagem. Eu me dou bem fazendo personagem. O que você acha disso? Porque as suas tiras não têm personagens fixos também, né? Não tem, e para vender é péssimo. Cara, olha só, eu tenho um palpite, tá bom? Sobre por que isso acontece. E eu acho que é a expressão de uma época. Porque o personagem, ele supõe um público bastante estável, que vai acompanhar, vai saber quais são as características gerais. Os personagens que a gente conhece, eles são muito robustos. Então, por exemplo, é impossível uma pessoa que lê Calvin e Haroldo não saber quem é o pai do Calvin, não saber quem é a mãe, não saber quem são os amigos, quem é a professora, quem é o amigo que ele gosta, quem é o amigo que ele não gosta. Tudo isso. Agora, para ter esse conhecimento, você precisa ler de maneira recorrente a esse personagem. Então, ele precisa estar no seu dia a dia, você vai acompanhar ele ali durante anos, às vezes décadas, ao ponto de que o próprio público leitor sabe o que o personagem faria ou o que ele não faria numa situação. Eu acho que a gente vive numa época que as coisas deram uma acelerada. Eu acho que o fato dos jornais terem menos tirinha, jornais impressos, corrobora essa situação, porque uma pessoa que assina um jornal, ela vai ver aquele jornal todo dia. Então, tem mais chance dela ver o mesmo personagem todo dia e acompanhar a história dele. E eu acho que corrobora, eu acho que a internet, essa coisa do... Ou seja, eu sei quem interage com as minhas artes, eu não sei quem vê, não sei quem é esse público. E aí, com certeza, tem várias pessoas que viram uma tirinha minha e nunca mais me viu. Pode ter até gostado, pode ter até compartilhado com um amigo e nunca mais me viu. Então, tem pouco espaço, eu acho, hoje, para a forma como circulam as tirinhas, para a gente consolidar personagens. Então, eu acho que isso fez com que surgisse toda uma geração que já surgiu sem essa referência de personagem. E aí isso abriu novas portas, essa é a verdade. Somado a isso,
eu acho que tem muita influência da Laerte, que teve uma virada de chave aí, quando ela para de desenhar os Piratas do Tietê e começa a fazer uma coisa, digamos, ali mais poética, não sei se essa é a melhor palavra, mas ela começa a fazer uma coisa que às vezes é até meio hermética. Eu acho que ela influencia toda uma geração. O Dahmer, ele é o meio termo, porque o Dahmer tinha personagem. Na verdade, até hoje, às vezes, ele faz. Mas olha que interessante. Hoje em dia, quando o Dahmer faz um personagem, ele faz, eu acho que é a expressão de uma época, ele faz um personagem que ele não tem muita história, muito contexto. Então, por exemplo, um dos personagens dele que o pessoal adora é esqueci o nome, é um homem literal, é um homem que ele entende tudo literalmente. Esqueci o nome. Mas, por exemplo, a pessoa fala assim, perdi a cabeça hoje no trabalho. Aí esse personagem começa a chorar, porque ele entendeu, né, que a pessoa literalmente perdeu a cabeça dela, né, esse tipo de coisa. E esse personagem, ele não tem história, você não sabe com o que ele trabalha, você não sabe do que ele gosta, você não sabe nada dele, você só sabe que ele entende tudo literalmente. Por quê? E toda tira tem escrito, fulano de tal, homem literal, algo assim. Por quê? Porque ele precisa explicar para quem está vendo pela primeira vez, porque boa parte do público está vendo pela primeira vez, talvez a única, inclusive. Então, eu acho que é isso, cara. Esse é meu palpite, assim. Então, sabe, eu tô bancando aqui olha, eu gosto de personagens, porque isso, porque aquilo. Só que tem uma coisa que é o seguinte, cabe muito uma dos aspectos que você tá ressaltando aí, que é o seguinte. Sempre vai ter alguém que vai ler a tirinha pela primeira vez. Eu acredito, no meu caso, vou falar da minha experiência aqui, que estamos conversando entre artistas gráficos, né? Entre artistas gráficos. Eu sempre, como eu acho, talvez por sempre ter trabalhado para jornal, eu acredito que você tem que ter uma comunicação muito eficiente. Então você citou aí uma coisa que eu acho muito acertada, que é o seguinte, que é muito correto o que você está afirmando, de que os personagens eles só funcionam em ambientes instáveis, como, por exemplo, um jornal diário que já tem um público leitor fidelizado, né? Só que assim, eu penso sempre assim, isso que você está falando, sempre vai ter alguém que vai ler o trabalho da gente pela primeira vez. Então, qualquer tirinha que ele acesse, ela não pode fazer parte, na minha visão, de um universo amplo que de repente você demore para entender que o Calvin faz parte lá de uma família tal, ou que ele vai estar numa escola. Claro que são identificáveis esses ambientes que ele circula, né? Que é casa dos pais, né? Às vezes o quintal ou a escola, isso aí a gente identifica de cara, né? Mas assim, no meu caso, por exemplo, que tem o Dito Bendito, que é só ele e o neto dele no celular. É só isso. Então, eu acredito que qualquer pessoa que vá acessar uma tirinha qualquer do Dito, com esses dois personagens, ela vai entender a tirinha, né? Então é meio por aí, na minha visão. É isso, porque então se você quisesse fazer um contexto por trás assim mais robusto, talvez você precisasse de um outro suporte, porque, por exemplo, o Calvin, né, que a gente está usando aí como objeto de análise. A pessoa que viu o Calvin no jornal pela primeira vez, certamente é porque ela assinou o jornal. Vamos imaginar uma pessoa assim. O autor do Calvin, ele tem a tranquilidade de que aquela pessoa vai ler as próximas 10 tirinhas dele, sabe? Então, mesmo que ele não entenda agora, ele vai entender daqui a pouco, vai conhecer daqui a pouco, vai se identificar, vai gostar ou não gostar também, vai avaliar que não serve, não presta. Mas, assim, é lógico que mesmo, né, também para a gente não achar também que o jornal impresso, o diário, é o paraíso. O próprio Bill Watterson, que é o autor do Calvin, ele tem um livro dele aqui, uma coletânea, ele fala que ele gosta das coletâneas em livros justamente porque ele sabe que muita gente perde sequências. Então, na coletânea em livros, ele tem a oportunidade de colocar as coisas em ordem, digamos assim. Ele tem histórias que saíram no jornal que ficou, sei lá, 6 meses a mesma história, uma tirinha era a continuidade da outra, e não estava nem aí, vendia muito. Eu acho que é a expressão de uma época que as pessoas também estavam menos ávidas
por quantidade, eu acho que isso também influencia, assim. Você já pensou em algum personagem? Pensou, não precisa nem ter feito o personagem. Já pensou? Cara, eu comecei com personagens, na É, verdade. Lá, aquela que eu te falei, quando eu comecei com os blogs, sim. e aí eu tinha um blog que eu comecei com personagens, inclusive eu acho que até hoje é o jeito mais fácil de você iniciar, porque você vai desenhar sempre os mesmos personagens. Então é mais fácil você saber fazer em situações diferentes, assim. Aí era uma turminha que parando para pensar agora, eu nem sei qual era a idade, mas eu acho que eram adultos. E aí tinha uma mulher, um cara, um coelho gigante e um bebê. Era isso. Que surrealismo é esse aí, pô? Pois é, era uma coisa bem assim surreal. E aí o coelho gigante ele não era exatamente um vilão, mas digamos toda a maldade que eu precisava que fosse feita ele estava disposto a fazer. E o bebê ele era meio que uma, digamos assim, o negligenciado, então eu sempre fazia piadas com negligência. E aí, digamos, o cara e a mulher eram mais coringas, assim, do que podia acontecer. Esse material tá desaparecido ou não? Da internet? Cara, Ou você não, tirou do ar porque você não acha tão bom assim hoje em dia, é isso? cara, eu tirei do ar, eu tenho acesso ainda, não É. todos, porque na época adolescente, às vezes eu entrava em crise e apagava tudo, e aí não tem mais na internet, mas tudo tem papel na casa da minha mãe. Inclusive, ela me mandou mensagem recentemente falando que estava reformando a casa e que tinha que dar um jeito na minha papelada lá. Eu não sei o que eu faço, porque eu também não vou trazer para minha casa, né, cara? Eu já estou Ah, cheio de não, coisa é. recente. Um dia você não Não, quer mas fazer ela, uma retrospectiva do seu trabalho, o melhor do Elias Dias, o Elias Dias, todo Elias Dias. todo dia, né? Ou talvez eu deva queimar isso aí, cara, porque vai que eu, Eita! né, depois que eu partir dessa for melhor, eles publiquem coisa que eu não gostaria que fossem publicadas. A sua revelia, né? Por motivo de força Sim, maior, né? sim. Cara, na verdade, eu tirei do ar essas coisas da internet por um motivo específico, assim, e eu acho que é correto isso. Veja, são materiais ali de 2010, 2011, até 2012. Eu era um adolescente e de lá para cá eu aprendi muita coisa. Então, Aham, tinha texto ali que tinha coisas com as quais eu já não concordo, assim, sabe? é. Lugares comuns que reproduzem tipos de opressões que não, eu falo, cara, isso aqui não tá legal. Não acho que eu era, digamos assim, um canalha nessa época para ter feito isso, acho que é o que eu entendia, mas eu não concordo mais com coisas que eu escrevi, então não tem para que eu responder por elas, então eu guardo só como recordação, até para, né, sempre tem gente muito mal intencionada assim, tal. Nada demais, só uma, sei lá, pegava uma mulher loira e botava ela como ingênua na história, sabe? Nada Ah. demais, nada demais. Mas eu acho que isso assim, sabe, né? Eu acho que a sociedade já aprendeu bastante, não precisa, e aí deixei para lá. Foi isso. Mas sabe o que que é? Tem uma coisa que é o seguinte, né? A gente tem uma vida em progresso junto com a obra em progresso, né? Então a gente evolui. Então o fato de você fazer essa autocrítica é muito legal. Só que é péssimo para quem quiser depois coletar o que você fez a vida toda. Cara, se você, né, eu acho que está correta essa coisa de cobrar das pessoas os erros dela, tá, né, digamos assim, as imprecisões dela, mas eu acho que às vezes as pessoas não têm um discernimento que qualquer ser humano, se você documentar a vida dele do nascimento à morte, você vai achar o que você quiser ali, entendeu? É. E as pessoas vão aprendendo, né, cara? É que a gente tem uma mania, acho que isso é saudável até certo ponto, de se editar o tempo todo, né? Então, É, evidentemente, hoje, por exemplo, eu fiz um exercício no dia que a gente tá gravando aqui, eu falei que eu fui numa escola lá mostrar, fazer uma retrospectiva de tirinhas lá. Eu botei um monte lá nos slides, porque eu não sabia quanto tempo eu ia conseguir falar por causa de resfriado e tudo mais, né? Se ia render a conversa e tudo. Aí eu mostrei as tirinhas lá, tinha umas 30 lá. Desde de tirinhas de 1992,
Que é quando eu comecei. Só que hoje, talvez por eu estar chegando na tal da meia-idade, né? Sei lá, na melhor idade, sei lá o quê, eu consiga ver o trabalho inicial com mais carinho, né? E com menos espírito de guilhotina, assim, sabe? Então pode ser que você passe por isso mais adiante também, né? É tudo um processo, né? Pra gente ser razoável hoje em dia, a gente precisou ser péssimo no começo. É isso, cara, é isso. Assim, até uma parte desse trabalho, mas aí não é o tão antigo assim, né? Não é o de 2010, 2011. É o ali para 2015, 2016. Uma parte desse trabalho, inclusive, eu voltei a ver com esse olhar que você está falando, de ver com mais carinho. Boa. E aí eu até postei alguns lá no meu Instagram, tá? Nos destaques eu botei lá uma modalidade só para os antigos. Inclusive, uma das minhas tirinhas próprias, né, favoritas, é dessa época, é de 2016. Assim. Eu até hoje não consegui pensar como que ela pode ficar legal para Instagram. Tá. Porque mas eu ainda vou fazer isso, quem sabe. Ah, que bom. Que bom, a posteridade agradece. Ô Elias, então vamos agora para uma parte que eu gosto muito, principalmente porque é a parte da sua carreira, né, recente, que eu comecei a acompanhar seu trabalho e, por consequência, a publicar no Jornal Capial, né? Que o Jornal Capial, para quem não sabe, aqui o nosso ilustre e respeitável público, ele pode ser encontrado no @capial.humor no Instagram. As edições em PDF estão todas lá. Só que antes de ser Jornal Capial, foi uma página Capial, uma página semanal de humor no jornal A Tribuna Piracicabana. Então teve um tempo que eu fiz a página semanal simultaneamente com o jornal mensal. Era uma trabalheira danada. Então, com o tempo, eu percebi que era melhor concentrar esforços no jornal mensal Capial, que é o encarte da Tribuna Piracicabana, né? Que o projeto Capial foi página, depois página e jornal, e depois só jornal. O que já é bastante. Então, Danilo, vamos começar a colocar algumas tirinhas aqui que o Elias publicou no Capial. Vamos lá. Vamos fazer um retrospecto aí, curtinho, mas dá para comentar bastante aí as tirinhas aí. Esses trocadilhos, esses jogos de palavras com a imagem, eu acho sensacional. É o limite entre o infame e o sublime. É muito legal. Caraca, baita elogio. Não, eu gosto você viu que eu gosto das palavras também, né? Sim, legal, legal. E aí, conta dessa tirinha aí. Conta. Cara, bom, eu fiquei um pouco desconcertado, assim, você deu uma definição. Gostei, obrigado, agradeço muito. É uma tentativa, viu, Érico? Essa definição infame ou sublime, né, que você falou. Eu tento, digamos assim, mexer com o trocadilho numa camada talvez um pouco mais abaixo, assim. Como eu disse, assim que é bom. Pois é, eu vim da poesia e os poetas fazem muito isso, sobretudo os mais modernos, mais, digamos assim, que tinham a preocupação de serem descolados. A exemplo do Leminski, que a gente já comentou aqui, sim, são muito do trocadilho, né? Tem um haikai do Leminski que ele fala: céu alto, lua baixa, pergunta para o sapo o que ele coacha. Então, o coachar do sapo, o achar, o pensar, eu acho isso muito bom. É uma tradução, digamos, inventiva de um haikai japonês. Mas, assim, o Leminski está recheado desses trocadilhos, assim, que você fala, caramba, ele achou ali um sentido para o dizer que mexeu. E aí eu tento fazer isso, né? Aparentemente eu não sirvo mais, aí tem o garçom no deserto, etc. Eu particularmente gosto dessa imagem do deserto e gosto desse estilo de garçom que eu vi a Laerte fazendo. E falei, caramba, eu quero desenhar um garçom tipo a Laerte. E aí nasceu isso aí e calhou uma outra coisa, que é as redes sociais têm truques, tá bom? Eu tento não ser serviçal desses truques. Mas, por exemplo, se você quiser um material seu
tenha muita audiência, ele precisa ter um, digamos, um perfil de coisa muito compartilhável, que a pessoa vai olhar, vai se identificar e vai compartilhar. Então, essa tirinha específica, ela teve um pouco esse gatilho, digamos assim. Às vezes a pessoa está sofrendo ali, às vezes a pessoa foi chutada. Inclusive, a ex-namorada de um amigo meu, que ele terminou com ela queria continuar a relação, ela compartilhou essa tirinha. Então, às vezes a pessoa, né, mexeu ali no coração dela por causa da situação que ela está passando. Ela se identificou e viu na tirinha um outro jeito de dizer pelo que ela estava passando. Eu não fico preocupado com isso no ato de fazer a tirinha, mas quando eu faço, eu sei mais ou menos o que vai atingir um público maior ali. Essa foi uma delas. Muito bom. E me diga uma coisa, eu estava querendo fazer essa pergunta, mas acho que é um gancho bom agora. Além do elogio do André Dahmer, você acha que você tem influência dele no desenho? Do Dahmer? É. Muito, muito, muito. Porque dá para notar muito claramente, né? Só que é influência, não é decalque, não é cópia, é o seu trabalho. Obrigado. Eu acho. Valeu, tem muita influência, cara, muita influência. A começar pelo, digamos, pelo recurso. Eu fui aluno do Dahmer. Olha só. Pois é, eu fiz uma oficina com ele, isso depois desse nosso primeiro encontro aí, que ele elogiou meu traço. Que ele não se lembra. Pra tu ver como ele é ruim de memória, cara. Eu fui aluno do cara. Já fui no ateliê dele, já tomei vinho com ele, o cara é assim. Mas é um queridíssimo, tá? Sempre me trata com muito carinho. Assim. Eu fiz uma oficina com ele, se chamava Desenho Sem Medo, foi uma oficina gratuita que durou 3 dias. E o método dele é assim, você resolve o não saber com criatividade. Então, eu não sei desenhar uma pessoa, né, um circense com a cabeça dentro da boca do leão. Então, você vai fazer isso como uma criança faz. Você vai colocar o lápis no papel e vai ali explorar o que a sua imaginação deixar. Então, eu acho que o método é idêntico. O traço é parecido, inclusive, se você rolar as minhas tirinhas lá, a do Instagram, até o final, eu deliberadamente fazia cópias, porque aí eu estava, digamos assim, desenferrujando o meu traço. Então, o que eu tinha para fazer era cópia. Então, aí sim, no começo era idêntico. Aí depois fui, digamos, mesclando com experiências diversas e com a minha própria trajetória, e aí virou o que é hoje. Eu acho legal o seguinte também. Eu acho que eu posso, dentro da minha pretensão analítica, eu acho que eu posso delimitar uma diferença entre o trabalho seu e dele, assim. Eu acho que o seu humor é mais engraçado. Não que ele seja sem graça, mas ele é mais sarcástico. Eu acho que ele é até mais maldoso e mais niilista também. Você não é. Eu acho que a questão da... Porque muitas vezes a gente se apoia, de novo falando a questão do texto, em sacadas que não são engraçadas, mas são inteligentes, sabe assim? E não é que a gente queira ser inteligente, sem a pretensão de ser inteligente. Muitas vezes é o que sai, é o que a gente quer, gosta de fazer e sai daquele jeito, a piada, né? É uma sacada inteligente, não é engraçado. E você tem os trocadilhos que são inteligentes, mas trocadilho é engraçado, né? Talvez, Érico, essa seja a grande diferença de uma pessoa do interior para a pessoa da cidade grande. Verdade, eu acho verdade. Que, né? Ele é mais malvado porque ele viu mais maldade também. Né? Olha, boa observação, boa observação. Pois é. Que bom. Vamos para a próxima tirinha, Danilo? Vamos fazer um passeio aqui pelo universo do Elias Dias. Essa eu fiz questão de mostrar principalmente pelo cerceamento que os bobos da corte estão sofrendo, não só hoje em dia, mas em toda a história da humanidade, né? Conta dessa tirinha aí pra nós. Cara, eu tava especialmente chateado quando
Normalmente eu não me lembro quando eu tive as ideias, porque eu tenho a ideia, aí na hora eu já anoto e ela fica lá um tempão, às vezes 6 meses depois que eu vou desenhar, porque aí eu vi um desenho que dá para usar de referência e tal. Então, normalmente eu não me lembro como surgiu a ideia. Essa em especial eu me lembro, eu estava bastante chateado. Na época que eu fiz essa tirinha, eu estava me sentindo, digamos, traído por uma amizade que, além de ter, digamos, me negligenciado num sentido, adotou uma postura de que, na verdade, eu tinha sido ingrato. Olha só. Então Então, foi um episódio pessoal mesmo. foi. Não é o mais Caramba. comum, tá? As minhas ideias não vêm normalmente assim. Normalmente são coisas que eu leio, são desenhos ou pinturas que eu vejo e falo, caramba, essa cena tá legal, né? Dá É. para dizer algo aqui. As minhas paradas pessoais, assim, elas não entram tanto, não, tá? No que eu produzo. Agora, dessa vez em especial, foi. É. E eu achei interessantíssimo também, eu gosto muito disso, isso porque você me trouxe um outro olhar, né? Então, a obra também, digamos, ela tem certa autonomia no sentido, né? Isso é É. legal. Que bom, que bom. Então foi. Não, é curioso, né? Porque mesmo com os trocadilhos todos, as motivações lá das piadas podem ser sempre pessoais, né? Então Às vezes até é. uma forma de descarregar, assim. Cara, comumente me acontece de que eu estou angustiado com alguma coisa e aí essa angústia vira uma ideia de tirinha, de cartoon, É. de pintura, e aí vira uma ideia. Às vezes eu nem preciso exatamente materializar, ela só virou uma ideia. Bicho, é como se eu tivesse vomitado uma comida podre que eu comi, assim, sabe? Tô pronto, tô aliviado, resolvi, É. né? Pelo menos momentaneamente essa angústia. Que bom, é uma válvula de escape. No meu É, caso, é quando eu tô com puto com alguma coisa, em vez de ficar processando aquilo dentro do estômago, eu transformo em tirinha, né? perfeito, é Que, isso que é a aí, é questão isso da aí. crítica, né? A gente tem um senso crítico. E aí, em vez de sair esmurrando porta, parede, você faz uma tirinha. Perfeito, perfeito. É um jeito de destilar maldade, sem dúvida. Até por isso o humor, a gente tem que ser muito responsável com ele, porque Isso o aí. humor é maldoso. É, Então, eu falei lá do passado, né? Eu acho que a sociedade teve que aprender isso aí. O humor é maldade. Então, com quem a gente quer praticar maldade, né? Isso é importante. exatamente. Humor com responsabilidade. É isso. Mas parece contraditório, mas a gente não é franco atirador também, né? Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Ótimo. gente quer. Aí é contraditório num sentido, mas em outro não, porque a pessoa que se propõe a fazer humor, ela não quer ver ninguém sofrer, né? Ela É, quer ver a pessoa feliz, sorrindo, né? Então, tem esse lado aí. Eu acho que a gente não pode desequilibrar. A gente quer fazer rir e a gente não quer fazer sofrer. isso aí. Ótimo. Mas a gente fala do sofrimento e transforma isso em riso, né? Exatamente, é isso aí. Alquimistas. É isso aí. Bom, vamos para a próxima, Danilo. Para. Agora já é um cartoon, né? Já podemos chamar de cartoon porque já não tem o formato da tirinha. Enfim, conta aí. E legal que você faz muito cartoon em aguada e em cinza, né? É isso, E achei isso até aí foi, singelo, é engraçado. isso aí foi acrílica aguada, especialmente para fazer o olho roxo, assim. Acho que com pincel é muito mais fácil de fazer do que com qualquer outro meio, assim, digitalmente e tal, eu não tenho muita paciência não para fazer. Então, fiz ali a tinta mesmo. E eu gosto de ter o original completo, né? Não só o traço, mas as cores também. Bom, essa aí, cara, não vou me lembrar, mas eu vou te falar uma coisa agora. Eu me identifico com esse cartoon, principalmente o meu eu do passado. Certamente veio daí essa ideia, que era uma coisa assim de querer dialogar com quem está te sacaneando, entendeu? Isso é uma coisa que eu Ah, tive que aprender em terapia. Assim, Elias, essa pessoa quer o teu mal, cara, sai daí, cara. Né? E tem um cara aí derrubado, né? E tá brigando comigo, você tá num ringue de boxe, ele vai te enfiar a porrada, cara. Então, eu,
Eu era, talvez ainda seja, mas eu era muito mais essa pessoa de, não, vamos lá, vou trocar uma ideia e eu vou resolver ali no diálogo. E aí minha psicóloga falou, cara, tem coisa que no diálogo não vai, bicho. Sabe? Tipo, a pessoa não quer falar com você, ela quer o seu mal, sabe? Então, talvez é por aí esse cartão. Não, eu até lembrei de uma coisa que é recorrente, que jogam muito isso na cara da gente, nós, os bonzinhos, digamos assim, para manter a gente no nosso lugar, que é o seguinte: você não tem que entender, você tem que entender o canalha, né? Eu já comecei a falar o seguinte para quem fala isso para mim. Eu já passou a hora de entender. Agora eu tenho o que eu vou fazer com essa compreensão agora. É isso que importa, né? Você tem que entender, né? Quer dizer, aí você continua levando cacetada, né? Eu entendo que é uma pessoa que tá dando cacetada, mas tá doendo essas cacetadas aqui. Pois é, né? Quem tá apanhando sou eu, né? Pois é. Então, o próximo passo, o que eu vou fazer? Vou começar a treinar jiu-jitsu também? Eu tenho que tomar uma atitude a partir da compreensão, né? É isso, autodefesa. Vamos pro próximo, Danilo? O próximo cartoon aí do Elias Dias. Esse aí eu acho que é um dos melhores que você fez até hoje, dentro do que eu já vi, do que você produziu. Cara, esse aí foi comprado. Eu não tenho mais o original. Esse aí foi com a Guarda também. Desse jeitinho que ele tá aí na imagem, ele existe em papel, papel canson. E ele foi comprado pelo um artista também, um cartunista chamado Pedro, que é de São Paulo, capital, que eu conheci, que nós nos conhecemos por causa do Capial. Tu me publicou, mesmo? Tu me publicou o Pedro. O arroba dele é Podre Poder, algo assim. E aí, sim. Eu também, há pouco tempo, publiquei ele. Exato. Aí ele me conheceu por causa do Capial e a gente se segue, acompanha o trabalho um do outro. E ele, quando eu postei essa, ele me mandou mensagem. Falei, cara, eu quero isso aí pra mim. Olha que legal. Bem legal. E essa aí, cara, bom você ter trazido. Aliás, a sua seleção tá maravilhosa, assim. Essa é uma das minhas favoritas, essa aí, de todos os tempos, assim. E eu gostei dela porque eu tava na casa da família da minha esposa, tava churrasco lá. E aí alguém perguntou isso aí para alguém. Pô, mas você não tem coração, mas perguntou quanto ao churrasco mesmo. E aí eu pensei, caramba, como pode a mesma frase significar duas coisas tão distintas? E aí eu coloquei o cara no açougue falando isso. Acho que eu tenho muito orgulho dessa aí, tenho muito orgulho. E não é o lugar mais adequado para você fazer esse tipo de pergunta, né? Pois é. No outro sentido, né? Não no sentido literal, né? Pois é. A sensibilidade dos açougueiros, oh meu Deus. Exatamente. Tem 3 sentidos, pelo menos, aí. Pelo menos, né? Legal. Que bom. Danilo, não sei se tem um próximo. Dá uma olhadinha pra nós aí, por favor. Eu acho que não. É o cartoon, né? Mas acho que o próximo... Não. O próximo slide, então, é a maneira pela qual as pessoas podem encontrar o seu trabalho, Elias. Que é o @Heliolatria. Por que você pôs esse nome aí no Instagram? Cara, eu tava procurando um nome que não precisasse de ponto, de número, de underline, essas coisas, e que remetesse ao meu nome. Aí eu joguei no Google palavras que começam com Eli, né? Digamos, com uma redução do meu nome aí, Elias. Não achei muita coisa legal, só que eu lembrei da palavra Hélio, com H, que remete ao sol. E aí eu vi quais eram as palavras que tinham o prefixo Hélio. E aí uma delas é heliolatria, com H, que é a adoração ao sol. E aí eu só tirei o H para ficar o começo do meu nome e foi isso aí. É bom que é fácil de lembrar. Inclusive tem um cartoon que eu não coloquei aqui, mas vocês podem ver no Capial, @capial.humor, tem todas as edições do Capial no Instagram também.
Tem um cartoon de sol lá que uma mulher grávida e o bebê ainda não nascido falando naquele cenário, né? A nascer assim é mole, né? Essa também é uma das minhas favoritas. Eu fiz para um salão de humor, inclusive, que o tema era Isso. Ah, inveja. vamos então pra gente fechar. Fala das suas participações aí em Salão de Humor. Como você ficou sabendo da existência desse evento? Porque pelo que eu noto, até participei de júri de seleção também. Eu não sei se o pessoal da sua idade ou mais novo conhece o Salão de Humor de Piracicaba. Não. Na verdade, inclusive, as pessoas que eu conheço pessoalmente, meus amigos, eles passam a conhecer o Salão de Humor por meio de mim, assim. Eu falo bastante. Cara, eu conheci de um jeito interessante. Essa coisa, né, de querer botar a cara no sol, assim, jogar o corpo no mundo. Eu estava lendo sobre cartunistas e aí eu estava com um livro da Laerte. Em algum momento dizia que a Laerte tinha sido campeã do primeiro Salão Internacional de Humor de Piracicaba da história. E eu falei, deixa eu ver se isso existe ainda. É uma pergunta procedente, viu? Pois é. Qual não foi minha surpresa ao ver que não só existia, como estava completando 50 anos. Então, eu fui logo participar dessa edição de 50 anos. Pude ser selecionado, fiquei muito feliz. Inclusive, me planejei para ir a Piracicaba ver a minha obra. Tipo, né? Deixa eu ver se a minha obra está lá mesmo, né? Se não estou mentindo. Acabei, por questões financeiras, não podendo. Mas eu vi porque essa edição especial teve um tour virtual. Aí eu fui andando assim, né, virtualmente pelo galpão e vi minha obra lá. E aí tive 3 obras selecionadas. Aí o seguinte também tive 3 obras, se não me engano. E teve um que aconteceu no Piauí. Aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar Salão de Humor no Google para ir achando. Aí participei no Piauí. Foi isso. Aí, este ano, estou preparando uma parada aí para participar de Piracicaba de novo. E está aberto também o de Pernambuco. Sim, eu vou participar também. Aliás, o entrevistado anterior a você, do podcast Capial 3, é o Samuca, que é do Salão de Pernambuco. Legal. A gente falou bastante do Salão de Pernambuco também. Que legal. Então, quem estiver vendo aqui esse podcast com você, já terá visto o do Samuca, que é o anterior. Fechou. Eu vou ver também. Legal. Elias, últimas palavras no podcast. Caramba. Não precisa fazer epitáfio, não. É só despedida mesmo. Vida longa ao humor gráfico. Que assim seja, né? Do que depender da gente, vamos em frente, né? É isso. Valeu, Érico. Muito obrigado, cara, pelo espaço em todas as instâncias, por manter essa cultura viva, jornal, salão, aí na TV, no YouTube, no rádio. Você é uma pessoa importantíssima aí para essa nossa cultura do humor gráfico. Obrigado. Assim eu fico me achando, mas a vaidade faz parte do nosso ser. Senão a gente não seria artista também, né? Então, exatamente, é isso. Transformemos a vaidade em realização que tudo vai ficar legal. É isso aí. Ser artista não é outra coisa, não. É isso aí. Valeu, Elias. Um abraço, viu? Valeu, Érico. Um abraço. Muito bem. Estamos aqui encerrando mais uma edição, mais um episódio do podcast Capial, o podcast que também é jornal. Capial todos os sábados na TV Metropolitana de Piracicaba, aqui no YouTube, às 10 da manhã, e Jornal de Humor Capial, impresso e na internet. Na internet temos o Jornal Capial. Você pode colocar aí o nosso contato no Instagram, Danilo, @capial.humor. @capial.humor, você pode encontrar todas as edições do Jornal Capial até esse mês de junho de 2025, já são 18 edições, e temos também 18 edições como Página Capial, a antecessora, a antepassada do Jornal Capial, que publica trabalhos do Elias Dias e de cartunistas do Brasil e do mundo. O nosso salão de humor impresso e virtual também.
Então é isso. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Capial, que também é jornal. E a versão podcast do Capial volta semana que vem aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Um grande abraço. Até lá.